Abel Ferreira escuta pedidos da imprensa e também da torcida do Palmeiras, escala dupla de atacantes, acaba com essa história de pontas e o Palmeiras viraliza. Mata o time do Universitário na Libertadores e faz 4 gols lá em Lima, trazendo uma vitória elástica, podendo deixar assim o Verdão praticamente classificado para as quartas de final na Libertadores. E eu quero conversar com vocês aquilo que vocês viram na thumb aí, um detalhe que chamou muito a atenção. Meu querido palestrino, minha querida palestrina que fala comigo do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente com este coração que está estupefato. Não sei nem se essa palavra existe. Falo diretamente com você, meu querido, que está feliz demais, acredito eu, pela vitória maravilhosa do Palmeiras ontem pela Libertadores da América. Parece que quando o Palmeiras está querendo se afundar numa crise, vem uma vitória como essa para levantar os ânimos da torcida novamente. Antes da gente começar o vídeo, né, aqui um layout aqui do vídeo mais diferente para vocês, e agora que eu vou pedir, mendigar para você a sua inscrição, o seu like também, palestrino, é muito importante, e se você assiste pelo celular, você já sabe, não esquece de apertar o botãozinho do hypar para ajudar muito o nosso canal por aqui. Conto demais com você, tá bom? E vamos falar dessa vitória maiúscula do Palmeiras. Os mais de 60 mil torcedores lá naquele estádio lindo do Peru, hein? Baita palco do final da Libertadores vai ser. Não foram os suficientes esses torcedores do Universitário para sufocar aí a equipe do Palmeiras, que venceu essa equipe peruana por 4-0 nessa última quinta-feira, dia 14. E assim o Palmeiras encaminha muito bem a vaga para as quartas de final, palestrino. Gustavo Gomes, Flaco Lopes, esse camarada que tá na sua tela aí, 2 vezes marcou dele ontem. E Vitor Roque desencanta pelo Palmeiras e marcam aí essa noite de gala do Palmeiras de goleada para esse time do Universitário. Antes da gente falar desse ataque do Palmeiras, que é o que vai reverberar na mídia brasileira, foi o que chamou a atenção, por isso que a foto ilustrativa tá aí, os dois para vocês. Mas antes eu quero falar da fragilidade desse time do Universitário. A mídia colocou aí uma pressãozinha, nós repercutimos no canal, dizendo que os caras lá estão há 12 jogos, parece, sem perder, invictos no campeonato peruano. Porém, eu falei para vocês que a fase que os jogadores do Peru, a seleção do Peru tá passando, é uma fase de muita baixa, tá, gente? É uma safra de jogadores muito fracos. Então o Palmeiras era superior mesmo jogando na casa dos caras. E aí deu no que deu, né? Vocês viram aí o Abel Ferreira desmontando o esquema que ele tanto gostava de jogar e o Palmeiras acontece isso daí. 4-0 pra cima dos caras. Mas é um time fraco esse time do Universitário, mostrou essa fragilidade. Alguns estão dizendo que o Palmeiras foi premiado no sorteio da Libertadores por ter pegado esse time. Eu não tô nem aí. Foi sorteio, nós ficamos felizes pra caramba e o Palmeiras fez a sua parte, tá? A zaga dos caras entregando a paçoca todo o tempo. Teve jogador expulso, chegando atrasado, a entrada criminosa. Enfim, o Palmeiras ontem deitou e rolou na partida. E o que muito chamou a atenção no Palmeiras é o que a gente sempre cobra nas nossas críticas aqui, que alguns amantes somente do Abel Ferreira, né? Porque tem gente que torce só pro Abel Ferreira, não torce pro Palmeiras. Quando a gente critica o Abel, quando a gente critica a diretoria, é porque a gente quer que melhore, gente. E ontem o Palmeiras teve aquilo que a gente sempre cobra: postura e intensidade. De fato, nessa partida foram os diferenciais. E ó, você quer ver uma coisa? O Palmeiras com mapa de calor, se você for pesquisar aí nos principais sites que fazem análises de partidas de futebol, o Palmeiras com mapa de calor pelo meio. Cara, parecia que eu tava sonhando, eu tava nas nuvens. Tudo que a gente cobra e critica o Palmeiras entregou ontem. E o detalhe que chama a atenção, que eu já vou mostrar pra vocês aí no SofaScore, já vou adiantar um pouquinho, é esse cara aqui, ó, que tá sorrindo na tela, jogando ali como um segundo atacante, ora como meio atacante, armando o jogo. O Palmeiras precisou de um pouquinho de criatividade e aí esse outro menino que tá na sua tela, muito criticado, perseguido pela imprensa, perseguido por muitos torcedores, aparece o futebol dele. O primeiro gol, que sai através de um pênalti, sai de uma tabela desses dois jogadores aqui que se mostraram
muito bem aptos para serem titulares absolutos nessa equipe do Abel Ferreira. Intensidade e postura do Palmeiras foi uma coisa ontem elogiável e nós, torcedores, esperamos que o Palmeiras permaneça dessa forma nas próximas partidas, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores da América. E eu quero falar de 3 jogadores que para mim foram os principais e vitais, já comentei sobre eles, agora vou falar mais detalhadamente, neste jogo ontem contra o Universitário. Primeiramente, falar do nosso xerifão Gustavo Gomes, que chegou a 13 gols com aquela batida de pênalti, abrindo o placar ontem lá no Chile, maior zagueiro da história da Libertadores, junto com o chileno Rubem Espinosa. Provavelmente você deve ter visto isso em outros sites, em outras estatísticas, ou até mesmo por comentaristas aí no YouTube, mas eu preciso trazer aqui e exaltar isso, tá, cara? Um baita de um zagueiro que está marcado na história do Palmeiras. Daqui 10, 15, 20 anos, Gustavo Gomes será lembrado pela torcida do Palmeiras, assim como foi Luiz Pereira lá nos tempos áureos da zaga do Verdão. Não quero comparar os dois, não vou deixar isso aí para os especialistas, mas assim como Luiz Pereira, Gustavo Gomes entra na lista de melhores zagueiros que participaram e vestiram a camisa do Palmeiras. E tá fazendo história, hein? 13 gols, zagueiro artilheiro na Libertadores. Tá, quando você tava se perguntando, pô, tanta gente, Flaco bateu um pênalti muito bom aí contra o Ceará, é o Gustavo Gomes. Eu confesso para vocês também que eu fiquei meio temeroso, mas agora tá explicado o porquê que ele foi o batedor de pênaltis. Agora, só me permite uma cornetadinha aqui. Ô Gustavo Gomes, quase que o goleirão pega, hein? O goleirão foi lá no cantinho buscar. Ainda bem que o pênalti foi muito, mas muito bem batido, né? Pênalti bem batido é aquele que entra, é verdade? Mas ainda bem que a bola foi bem no cantinho, hein? Porque se ela fosse um pouquinho pro lado do goleiro, ele tinha espalmado a bola pra fora. Mas não quero nem saber. Parabéns, Gustavo Gomes. Pênalti bem batido é o pênalti que entra. 13º gol dele em Libertadores, se equiparando ao chileno Rubem Espinosa, que também tem 13 gols na história da Libertadores. E agora vamos falar também do Vitor Roque, hein? Olha, tá na sua tela. O jogador muito criticado, torcida falando que é bagre, alguns da torcida. Eu nunca falei isso. Nunca falei isso aqui. Sempre falei pra vocês, pelo amor de Deus, parem de tratar mal o Vitor Roque. Parem de cair no conto do vigário que a imprensa fica enchendo o saco do menino. Parem de jogar essa pressão pra cima dele. O menino é bom de bola, velho. Não é à toa que custou caro. Moleque que vinha se dedicando muito e ontem, contra o Universitário, foi premiado jogando com um parceiro que também logo mais vamos falar no vídeo. Mas, cara, o que deixou muito claro, tá? O Vitor Roque, ele precisa de um companheiro para jogar na frente com ele. O Abel joga com 2 pontas, lado direito e lado esquerdo. O coitado do Vitor Roque fica, cara, isoladaço lá na frente. O cara precisa voltar para buscar a bola, pelo menos para ele tocar na bola, né? Agora com o Flaco Lopes ali, ora jogando de segundo atacante, ora jogando de meio atacante, cara, ontem o Vitor Roque deitou e rolou na partida. Falei pra vocês, primeiro gol sai de uma tabela dos dois que tá aí na sua tela. E se o Vitor Roque não é derrubado, ia sair o gol do Palmeiras. Muito provavelmente ele ia fazer aquele gol se ele não fosse derrubado pelo zagueiro peruano. Então tá muito claro, primeiro gol foi aí de uma tabela que originou o pênalti, foi derrubado o Vitor Roque na área. E o terceiro gol, cara, o Vitor Roque ele fez o mais improvável. Antes, a zaga dos caras tinha entregado uma bola pra ele, ele foi lá tentar driblar o goleiro e perdeu, que era um gol mais fácil pra ele fazer. Aí todo mundo já tava segurando, né? Já tava pronta a corneta para o Tigrinho, só que aí o Piquerez me enfia uma bola pra ele, ó, pra você ver, sem cruzamento, tá? Toque de bola, velho. Uma enfiada de bola no facão, ele dispara, toma a frente do zagueiro do Universitário e me enfia um balaço. Um balaço. Um puta de um golaço que bate no travessão, ela entra, aquela rede dura pra caramba, a bola bate e volta de tanto que aquele chute foi forte. Parabéns ao Vitor Roque para ganhar confiança, menino tá muito bem, precisa ganhar mais e mais sequência, vocês podem esperar que esse moleque vai jogar muita bola por aqui. E ouso dizer para vocês, não vai durar muito tempo no Palmeiras. O Barcelona não errou quando contratou esse jogador, tá? Que bom que ele não deu certo por lá e vai trazer muita alegria pro torcedor palmeirense. Mas ouso falar para vocês que ele não vai durar muito tempo no Palmeiras. Esse moleque é muito diferente e tem
abobado aí chamando o cara de bagre só porque o cara não tava fazendo gol. Gente, o esquema que o Abel tava usando não privilegia o futebol do Vitor Roque. Isso pra mim tá muito claro, principalmente depois do jogo de ontem contra o Universitário. E agora vamos falar do jogador melhor da partida, que também tá aí na sua tela. O Flaco Lopes, vira e mexe, eu critico ele aqui no canal, porque tem partidas que, pelo amor de Deus, né, ele deixa muito a desejar. Não foi o caso ontem. É o que eu falo pra vocês, quando ele não é 8, ele é 80. Né? Quando ele não tá embaixo, ele tá disparado lá em cima. Tem noite que baixa o Batistuta nele. Tem noite que ele vive noite de camisa 10 clássico, que foi o caso ontem, tabelando, tocando a bola pelo meio, sabe? Sem ser fominha, sem tentar dar drible, que ele gosta. Às vezes ele gosta de segurar a bola e carregar, né? Ontem ele não foi fominha, tocou a bola, sabe? Jogou ali na dupla com o Vitor Roque. E ontem o Flaco Lopes teve uma partida de almanaque também. Pra mim, o melhor da partida. Foi autor de 2 gols de ontem. O segundo gol que saiu do Palmeiras saiu de uma tabela entre o Vitor Roque também. E dessa vez ele foi coroado na frente. Tabela pelo meio. Abel Ferreira, pelo amor de Deus, Abel Ferreira. Se você achou o ataque do Palmeiras agora, não vai me mudar de novo, tá? E pra mim isso chama atenção que o Palmeiras precisa contratar outro atacante, hein? Pra quando o Flaco Lopes e o Vitor Roque não puder jogar junto, ter esse outro atacante. Mas esse é um detalhe pra gente conversar depois. Dessa tabela, o Flaco Lopes me chega e o gol que ele faz, velho, forte, no contrapé do goleiro. Aquilo é gol de visão. Eita caramba, e eu aqui criticando o Flaco Lopes um tempo atrás, hoje ele cala a minha boca, fazendo um puta de um golaço, aí o segundo gol do Palmeiras, tudo isso ainda no primeiro tempo. Ontem ele fez os 2 gols da partida, ele chegou a 5 gols nessa Libertadores e assume a artilharia da competição e tá empatado com o Hernan Barcos, do Alianza Lima, tá empatado com o Ramiro Vaca, do Bolívar, que também tem 5 gols, com o Alan Patrick também, do Internacional, tá? Todos esses jogadores estão com 5 gols isolados na artilharia da Libertadores de 2025. Ele também se isolou mais ainda na artilharia do Palmeiras nessa temporada. Ele chegou aos 15 gols marcados neste ano de 2025. Então cala a minha boca, cala a boca dos críticos do Flaco Lopes. E cara, o que eu posso dizer pra vocês? Mesmo que às vezes ele faça alguns jogos em baixa, ontem ele merece ser titular desse time do Palmeiras, velho. Merece, ele e o Vitor Roque merece ser a dupla de ataque do Verdão e parar, né, com essas teimosias de ficar escalando Facundo Torres, que não tá jogando absolutamente nada. Ontem o Sousa jogou também, achei a partida do Sousa muito abaixo, tomadas de decisão equivocada, muitos passes errados, né, do Ramon Sousa, mas aí teve a sua participação, foi substituído na segunda etapa, entrou o Felipe Anderson, que entrou melhor. Né? O Felipe Anderson teve uma participação muito melhor do que a do Ramon Sousa. Mas que bom que a gente teve o privilégio de ver essa dupla de ataque funcionando no Palmeiras. Já tinha dado a letra contra o Ceará, né? Quando os dois jogaram juntos, o Palmeiras foi lá e virou o jogo contra o Ceará. E ontem o Abel Ferreira, parabéns a ele, falou que ia testar, testou e funcionou muito bem. E agora o detalhe que eu quero mostrar para vocês, que é o diferencial dessa partida. Como vocês podem observar na tela, o Palmeiras entrou aí com a dupla de ataque e na escalação do SofaScore, o Vitor Roque jogando mais à frente, como vocês podem observar, e o Flaco Lopes jogando aí como se fosse um meio atacante. Palmeiras, precisando de criatividade no meio de campo, achou uma alternativa com o Flaco jogando aí, fazendo ora dupla de ataque com o Vitor Roque, ora jogando de meio atacante. O Maurício jogando mais espetado pelo lado direito, só que não tão avançado, né? Mais como meia direita mesmo. O Ramon Sousa também jogando como meia direita. O Emiliano Martinez está com uma nota de 7,5. Ontem fez uma partida muito boa o Emiliano, é verdade. Lucas Evangelista ficou mais solto também no meio de campo, mas não teve uma partida que chamou muita atenção. E até o Poçante Micael, velho. E eu não tô falando isso pela nota que ele está aqui no SofaScore, não, tá? Tô falando porque ontem o Poçante Micael foi um pouco mais seguro do que nas outras partidas. Ainda acho que não merece ser titular, mas até o Micael, né? Você vê, quando o time joga bem, todo mundo vai bem, né? Até o Micael ontem fez uma partida que chamou a atenção da gente, tá bom? Agora o detalhe pra vocês, dá uma olhada nisso aqui, ó, que eu vou rolar pra baixo. Do lado esquerdo você tá vendo a formação do Universitário, e isso aqui é uma base. O SofaScore é maravilhoso, né, cara? Ô SofaScore, patrocina nós aqui no canal, pô. Esse campinho que você tá vendo na tela é mais ou menos a posição que o jogador estava no campo o maior tempo da partida.
Isso aqui é um dado muito legal. E olha só o posicionamento dos jogadores do Palmeiras em média nos 90 minutos contra o Universitário. Você vê de fato a dupla de ataque ali, tanto o Vitor Roque quanto o Flaco Lopes. E o Vitor Roque, ele não é o atacante que fica isolado lá na frente. Ele também volta para buscar a bola. E aí quando ele volta, o Flaco também sobe ali como um atacante e isso põe uma dúvida na marcação da zaga adversária. E isso foi o diferencial da partida ontem. Ora o Flaco Lopes jogando atrás do Vitor Roque, ora os dois fazendo de fato uma dupla de ataque. E isso confundiu demais os três zagueiros que o Universitário estava jogando ontem, cara. Esse detalhe foi fundamental para que o Palmeiras tivesse esse placar elástico de 4-0. Essa estatística aqui é uma das melhores. Você pode encontrar no site SofaScore, tá? Ô, SofaScore, mais uma vez, patrocina nós aqui no canal. Eu gosto muito aí desse site. Queria deixar isso aqui registrado para vocês. Aí vocês podem ver aqui, ó, o Sousa jogando muito mais no meio do que um meia lateral direito, né? O Maurício também muito puxando mais um meia mais do lado direito agora também. O Sousa do lado esquerdo, perdão. Eu não sei se eu falei errado aqui. O Sousa é o 19, você vê o Evangelista aqui no meio campo também jogando como ali um meia de ligação, o Emiliano jogando mais pelo lado direito, né, como um 32 também, por hora avançava, teve alguns chutes na meta do adversário, muito bem o Emiliano. E aqui, ó, o 13 centralizado, né, cara, ó, saída de bola aqui do zagueiro, sendo o Mikael, né, fazendo essa função, o Gustavo Gomes, o 15, abrindo um pouco para a direita e o Piquerez aqui, ó, do lado esquerdo, fazendo aquela saída de três zagueiros e o Giai também um pouquinho ali como meia lateral direito. Então isso aqui, cara, é uma média do posicionamento dos jogadores em campo. E ontem o esquema tático do Abel, que parou com esse negócio de dois pontas que estavam inativos no Palmeiras, não funcionava. Você vê uma baita de uma partida do Palmeiras. Aí vai ter muita gente que vai falar, puta, mas cara, calma, não se empolga. Eu fiquei iludido? Fiquei sim, cara. Fiquei iludido, porque na verdade eu sempre fui iludido. As minhas críticas aqui é porque eu falo, o Palmeiras tem muito mais para apresentar. A postura que o Palmeiras apresentou em jogos contra o Corinthians, contra o Chelsea, ficou devendo vontade dos jogadores, tá? E tem muito também da teimosia do Abel. Ontem o Abel não quis ser teimoso, ontem o Abel escalou uma função diferente pro Vitor Roque e pro Flaco Lopes, você viu no que deu. Não adianta você vir falar, mas o Universitário é um time fraco. Cara, o que você faz com um time fraco? Você chega lá, você enfia 3, 4, 5, 6-0, cara. É isso que faz. O Palmeiras fez uma partida maravilhosa e precisa ser exaltada. E agora, pra gente finalizar o vídeo, que eu tô falando muito aqui, nós vamos falar de Abel Ferreira e uma frase dele se destacou na entrevista coletiva e compartilho com vocês agora. Olha o que o Abel disse quando foi questionado sobre a dupla de ataque Vitor Roque e Flaco Lopes. Olha só, aspas pro Abel. Eles já tinham atuado juntos, mas não desde o início. Minha função é encontrar soluções para cada jogo. É bom saber que eles se entendem bem e podem nos ajudar. É mais uma opção que temos. Foi bom ver os dois na frente, uma dupla jovem com características diferentes. O Flaco nós já conhecíamos e sabíamos que precisávamos ter paciência para trabalhar em cima dele. Ainda bem que a nossa diretoria teve essa paciência, porque às vezes a torcida não tem, e de fato não tem mesmo, tá? Eu sou um dos que não tem paciência muitas vezes. O Vitor Roque é a mesma coisa, nas palavras do Abel. Isso não significa que vamos jogar sempre assim. Fecho aspas para o Abel Ferreira. Eu espero, nessa fala dele, que ele não volte com a teimosia dos pontas. É muito provável que ele vai voltar, né? Mas eu espero que o Palmeiras tenha muito mais atuações com dois atacantes do que jogando naquele esquema 4-3-3 que já tá, cara, vendido, né? Muita gente já pegou o jeito que o Palmeiras joga e o Palmeiras não consegue desempenhar muito bem. Esperamos muito ver a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes atuando com muito mais sequência para ganhar aí casca grossa, né, para espantar a crise e o Palmeiras fazer, quem sabe, mais placares elásticos como esse e tendo mais criatividade pelo meio de campo. Não espero que isso vá acontecer contra o Botafogo no próximo domingo, mas vai ser uma grata surpresa ver esses dois novamente atuando. O Palmeiras pode fazer isso, né? Já abriu 4-0 elástico aí, vai poder poupar alguns jogadores, acredito eu, no próximo jogo da Libertadores na quinta-feira no Allianz Parque. E quero finalizar aqui
deixando essa foto aqui pra vocês. Ah, que foto maravilhosa. A internet, cara, a internet é uma das coisas mais maravilhosas que o ser humano inventou, cara. E ainda mais a inteligência artificial fazendo isso daqui. Pra quem não sabe, os antigos aí do canal, né, quem viveu na década de 80, 90 vai saber que aqui na verdade era o Romário e o Bebeto. Os caras me pegam a face do Vitor Roque, me pegam a face do Flaco Lopes e substituem e me colocam os dois com a foto da seleção brasileira. Foi o que ontem deu pra... Foi a sensação que nós tivemos ontem no jogo contra o Universitário. E agora, Palestrino, a equipe do professor Abel Ferreira pode perder por até 3 gols de diferença na partida de volta que será disputada na próxima quinta, dia 21, às 21h30, horário de Brasília, lá no Allianz Parque. Uma derrota por 4 gols de diferença leva a decisão para os pênaltis. Duvido que esse time do Universitário, até numa noite tipo que o Palmeiras não queira jogar nada, eu duvido que o Universitário vai fazer 3 ou 4 gols no Palmeiras. Eu duvido. Lógico que no futebol tudo muda muito rápido, né? Bate na madeira, mas é muito difícil acreditar que esse time fraco do Universitário vai conseguir surpreender o Palmeiras no Allianz Parque, tá bom? Posta nos comentários, vocês veem aqui que eu não sou aquele cara que analisa taticamente, eu não tenho essa expertise que muitos têm por aí. Eu venho aqui mesmo com a minha chama de torcedor do Palmeiras empolgado, falando o que eu vi, dando minhas impressões para vocês. Posta aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês sobre esse jogo, quero saber se você tá iludido depois dessa partida. É um adversário fraco, é verdade, mas o Palmeiras fez a sua parte e isso é o que importa, tá? Vamos pegar o Botafogo, que pode poupar no jogo do final de semana e pode beneficiar o Palmeiras no Brasileirão aí, quem sabe somar mais 3 pontos. Vamos pra cima, avante palestra e eu volto num próximo vídeo.